Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, a implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Vou até aproveitar a deixa, porque a gente tem em maio de 2026, NR1. Empresário, como é que estão a saúde, né? A saúde emocional e mental dos seus colaboradores? Como é que estão esses processos, seu gerenciamento de risco? Agora o governo vai multar as empresas que não estiverem adequadas à NR1. E se vocês precisarem de apoio, a Megaluz está com processos que vão ajudar bastante você a crescer e excluir totalmente esse tipo de risco. Hoje eu tenho uma convidada diferente, super diferente, porque ela faz um monte de coisa. Quero até saber como é que ela dá conta de tudo que ela faz. Ela é empresária, ela é faixa preta de jiu-jitsu, ela é faixa verde de Krav Maga, falei certo? Ela já vai me contar. Professora de jiu-jitsu e defesa pessoal feminina, idealizadora do FemPower 360. Michele Massuda, seja muito bem-vinda, Mi. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada. Mi, estou muito feliz também de trazer você aqui. A Michele, conheci ela no Sou Segura, um evento que mulheres de seguros fazem, que é eu vou chamar uma empresa, como que a gente pode chamar o que é a Sou Segura? A Sou Segura é uma ONG. É uma ONG? É uma Então, ONG. muito obrigada. É uma ONG que foi idealizada por mulheres do mercado de seguros, porque é um mercado tradicional, um mercado mais masculino, onde elas lutam pela equidade de gênero, elas lutam por várias, assim, é muito bacana, então elas dão mentoria para mulheres, até você que é do mercado de seguros, tá assistindo, não conhece a Sou Segura, vou fazer um jabazinho para as meninas. Procura lá na internet, Sou Segura, tem no Instagram também. E aí, nesse evento, reuniu várias mulheres, eu sempre estou junto com eles. A Michele foi uma das palestrantes, né? Eu achei super interessante o trabalho dela, a gente vai falar sobre isso. Então, para a gente te conhecer melhor, Mi, principalmente quem está ouvindo e assistindo a gente, vou começar com o fato de você ser empresária. Né? Você não apenas tem a FemPower 360, mas você já empreende há algum tempo. Então, conta pra gente o que você faz, como você faz, né? Pra gente poder conhecer esse seu lado também. O que também é super diferente, eu tenho uma oficina de funilaria e pintura. Muito bom. Uma mulher à frente, extremamente masculino, inclusive. Exato. Na verdade, não só à frente, mas eu comecei a empresa bem pequenininha, éramos só eu e meu esposo ficava com a parte de martelinho e eu fazia todo o polimento, higienização, e depois a gente inseriu funilaria e aí continuei. Agora, de uns 2 anos para cá, que eu venho preparando meu filho. E assim, saí um pouco, mas antes era... Você pega, tipo, você sabe fazer tudo. Você pega mesmo para fazer. Para fazer mesmo. Que legal, que legal, muito Esse bom. mês a gente acabou perdendo alguns funcionários, outros entraram de férias e a gente teve que fazer mesmo. E aí tem que entrar no negócio, porque é bastante técnica, Pôr a mão né? na massa. Você sabe que eu tive uma empresa, eu vendi essa empresa, é uma marca de shampoo automotivo, chama Sem Contact 388. Os nossos principais clientes são ainda, a empresa existe ainda, eu só não estou mais no quadro societário. Era lava rápido. Sim. E empresas de estética automotiva, porque a gente lava o carro sem esfregar. Ele trabalha com quebra da partícula, eu vou fazer um jabá aqui também, quebra da partícula de sujeira do veículo, fica mais fácil, já vai para acabamento. Eu tinha bastante contato com legal. Enfim, empresas desse segmento que você atua. Bem, faixa preta de jiu-jitsu, quando é que o jiu-jitsu nasceu? Uma mulher lutando jiu-jitsu? Então, na verdade, assim, é muito engraçado. O jiu-jitsu entrou na minha vida bem discretamente. Eu nunca pensei em fazer jiu-jitsu. Eu já tinha 30 anos quando comecei a fazer jiu-jitsu. Vou entregar a minha idade, estou há 15 anos. No Gil, e eu comecei de verdade. Meus filhos faziam judô, e nessa academia minha amiga chegou, não, vai ter uma aula de Gil só para mulheres e tal. Eu falei, não vou, não gosto, não acho legal, não vou. Aí, não, vamos. E aí eu fui numa aula, só aquela coisa, olha, eu vou e você nunca mais me enche o saco, nunca mais você me pede, tá bom? E eu fui e me apaixonei.
Já no primeiro dia, Me você já tá lá até apaixonei e agora. nunca mais saí. E o jiu-jitsu tá na moda? Eu posso falar assim, né? Porque eu vejo falar muito mais do que antigamente. Eu acho que é um esporte que vem crescendo, né? A gente Tá na moda. está sendo quebrado muitos tabus do jiu-jitsu, que era o que tinha antes, né? No início do jiu-jitsu, quando o jiu-jitsu iniciou com os Gracie lá no Rio, era uma coisa tipo assim, era coisa de playboyzinho, de pit boy que queria arrumar confusão, arrumar briga. E na verdade não, na verdade a gente tem uma filosofia bem parecida com a do judô, né? Inclusive as duas artes elas têm aí muito a ver uma com a outra e a gente é só pouca coisa mais livre, né? O judô ainda é mais, ele tem mais disciplina ainda do que o Gil. E aí ele tá sendo, tipo assim, na verdade, não é que tá na moda, né? Eu acho que o esporte vem Na minha crescendo ignorância, eu bastante. tô falando na moda. Não, mas com que eu certeza. vejo, eu tô falando não sei também se é porque eu, de certa forma, acabei tendo contato maior e tô Isso, aí descobrindo. você Mas eu descobre vejo mais. muitos, ultimamente, muitos empresários, Sim. influencers falando, porque acho que tá nesse negócio também do homem, Na disciplina. verdade, assim, tem muita gente famosa que faz jiu-jitsu. Raul Gazola é faixa preta de jiu-jitsu, Cauã Raymond, de cabeça, assim, o próprio Malvino Salvador, que casou com a Kira Grace. Então, tem bastante gente famosa que faz jiu-jitsu. E E já poucas são faixa mulheres. preta. Mulheres não Mulheres vejo muito. tem bem pouco. São poucas mulheres. O que que é Krav Maga? É Krav de Maga comer. é uma defesa pessoal israelense, né? Ela foi criada, na verdade não é uma arte marcial, mas é somente voltado para a defesa pessoal. Então não tem nem luta quando você aprende os fundamentos, você treina os fundamentos, mas não é igual o Gi, o karatê que você luta, sabe? Tipo, você só treina, na verdade. Ela É um foi esporte sério, então isso. reconhecido, tem mais lá fora Não, que aqui tem, eu não também é. conhecia. Aqui Também também é Krav é, Maga, lembra cravo, mas sei lá. mas é israelense, é uma defesa pessoal israelense. Eu também fiz esse ano, eu acabei chegando na faixa verde, pulando algumas etapas, só pelo fato de ser já professora de jiu-jitsu. Fiz um curso pela Bucan, mas para aprender mais sobre defesa pessoal, por estar agora inserida na questão da defesa pessoal. Muito bom. Então, professora de jiu-jitsu, defesa pessoal feminina, inclusive foi um dos motivos da sua palestra, foi para trazer Isso, sobre defesa exato. pessoal para as mulheres, e idealizadora do FemPower 360. E eu gostaria que a gente falasse muito sobre o FemPower a partir de agora, né? Que é uma ideia assim que eu acho muito bonito, inclusive é uma excelente iniciativa. Estou seguindo você. Eu vejo uns vídeos muito legais. Normalmente você sobe umas coisas que, pelo menos eu como mulher, chama muita atenção. Tem algumas bandeiras que você tem levantado também, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. E então me conta assim, ó, aqui a gente começa Gênesis. Gênesis é a criação, é o início de tudo. E quando é que isso acontece? Quando você olha para o FemPower 360? Então, na verdade, assim, o FemPower, ele surgiu esse ano, ele é bem novo, ele surgiu no carnaval, porém é algo que já vinha sendo construído ao longo do tempo. Como eu falei, o jiu-jitsu nunca foi uma coisa assim que eu esperava. Eu fui fazendo como hobby e eu me encontrei no jiu-jitsu, até por questões assim, eu sempre fui uma pessoa meio ansiosa, meio depressiva, acho que todo mundo de pertinho tem um pouco. E o jiu-jitsu ele me ajudou muito nesse aspecto. E quando eu cheguei à faixa roxa, que eu já tinha mais ou menos uns 6 anos no esporte, na minha época, hoje não, mas na minha época a faixa roxa começava a ser instrutor. Eu quis devolver isso de alguma maneira para a sociedade do jeito que me ajudou. De início, eu achei que o propósito seria trabalhar com crianças, inclusive eu fiz alguns projetos infantis na ABRAC, adotei uma criança, adotei um adolescente, né, na época, ele se tornou meu filho, eu falo que ele é meu filho de jiu-jitsu e tudo mais. Tudo bem, seguiu e assim, e Deus foi me direcionando, na verdade. Quando Deus me direcionou que eu devia fazer um projeto para as mulheres, foi através da minha filha.
Minha filha falou assim, mãe, toda criança, toda menina devia saber um pouquinho de jiu-jitsu, porque salva vidas. E eu falei, será? E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido, e eu falei assim, mas não dá, assim, mulher não dá. Vou em minha defesa, tá? Eu sempre estive no núcleo masculino. Eu tenho oficina, eu faço jiu-jitsu, sempre tive mais contato no mundo masculino do que no feminino. E aí foi quando eu entrei em contato com uma amiga minha de muitos anos, que é a Patrícia Ceola, que já trabalha com mulheres, tem uma página linda, cinquentando, né? Tem muitos seguidores na internet. E eu falei assim, Paty, vamos fazer alguma coisa? Ela, ai, será? Isso ano passado. Falei, vamos tentar e tal. Enfim, a gente gravou um vídeo em junho, acho que do ano passado. E esse vídeo ficou guardado. E ela, como a página dela não fala só sobre defesa, ela falou: no momento oportuno eu posto. Quando chegou no carnaval desse ano, que foi mais ou menos meados de março, ela falou assim: Michelle, eu vou postar. Aí eu falei: legal. E foi assim, tipo, vamos postar. Quando ela postou, o vídeo, sei lá, deu 1 milhão de curtidas, acho que mais de 20 milhões de visualizações. Tinha gente, e a gente falou: tá vendo? Precisa, é necessário. E aí a gente começou, nós acreditarmos nesse projeto, e aí que é um projeto que inclui a defesa pessoal, mas não como ela é abordada hoje em dia. O jiu-jitsu tem uma defesa pessoal, Krav Maga, se for no Muay Thai, Karatê, Taekwondo, todas as artes marciais têm defesa pessoal. Porém, a gente tirou um pouco da arte marcial e trouxe para o cotidiano da mulher. Então, o que a mulher, como a mulher se sente, como a gente pode prevenir essa defesa pessoal. Então, assim, e aí também começamos da parte psicológica, que é a parte da Paty, da parte de tratamento, e por isso que ela chama 360, porque é um 360 mesmo, em relação a isso. Mas, assim, se eu posso falar alguma coisa, é Deus direcionando. Esses dias eu estava pensando nisso, eu sempre tive sonho de ser professora. Só que esse sonho ficou lá na minha infância. Eu sempre quis. Só que eu sempre fui, tipo, meio revoltada. Eu não tinha muita postura. Eu nunca fui uma menina muito de postura quando as pessoas. Nossa. E na minha época, o professor tinha que ser, né? Hoje em dia a gente vê professores tatuados e tá tudo bem. Na nossa época, na minha época de mais novo, não era bem assim. E aí eu desisti mais por causa disso, porque eu achei que eu não ia ser uma pessoa relevante na profissão. E passou o tempo e eu estava pensando nisso. Hoje eu sou professora. Deus me deu, tipo assim, o carinho de realizar um sonho de infância e, ao mesmo tempo, me colocou num propósito que é dele, entendeu? Que é ajudar e salvar mulheres e casamentos. Por que eu falo isso? Porque a gente acredita que a violência ela é uma coisa que vai se construindo, entendeu? Parece estranho de falar, né? Como assim? Ela vai se construindo e aí chega na violência física. Então a gente acredita que a gente precisa tratar o preventivo antes dessa violência acontecer. E não que seja culpa, tá? Mas as mulheres ela têm mais sensibilidade quanto ao posicionamento, muito mais do que o homem. E eu acredito que quando a mulher, não num grau, óbvio, não num grau onde ela já apanha, mas uma mulher que se posiciona anteriormente, ela evita que essa violência aconteça, entendeu? Não, que fique bem claro, não é culpa da mulher, ela quando acontece a agressão de maneira nenhuma. Mas é que a gente tem esse poder de persuasão, sabe? De você colocar. Então, se você identifica algumas coisas, primeiramente, é o que a gente sempre fala lá. Se você se conhece, a mulher precisa se conhecer. Então, eu preciso me conhecer e conhecer o que é inegociável para mim. Então, eu tenho coisas que são inegociáveis para mim. Entendeu? Por exemplo, valor,
respeito, eu não admito e é engraçado, eu não admito que me xingue, eu não admito que fale alto comigo. Isso, para mim, é inegociável. A partir do momento que eu tenho isso muito claro comigo, eu não permito que o outro parceiro faça. E aí, essa violência não progride, entendeu? Então, esse é o nosso trabalho de prevenção, de identificação, de educação, para que a violência não aconteça, para que os casamentos sejam cada vez mais sadios. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, porque associam a um movimento feminista, e é um movimento feminista, sim, no sentido do feminismo, no sentido da equidade, né? Porque o feminismo, no ideal dele real, as mulheres não querem ser mais do que os homens. As mulheres querem ter equidade, certo? Então, mas a gente não quer fazer uma guerra contra os homens, muito pelo contrário, a gente quer ir junto, vamos educar meninas e meninos, vamos ir para frente. Então, isso tudo é. Não, e é super bacana. Desculpe a minha ignorância, eu tô aprendendo aqui, então eu vou perguntar. Claro. Porque eu não entendo nada de luta. Não entendo nada enfim, dessa questão. E aí eu tive, assim, uma dúvida, conforme você foi explicando. Tem um conceito que eu vou trazer, e aí eu quero te perguntar se faz sentido, né, no que você trouxe em relação a essa questão da violência em si, né? E é um assunto que é tão falado, né? A gente está vendo várias notícias, Sim, uma atrás da outra, que deixa a gente, nesse último, enfim, não vou nem comentar sobre isso. Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, tá né? acontecendo? A que ponto... Será que isso sempre aconteceu e nunca foi olhado? Ou será que está aumentando agora? Eu acho que as duas coisas. Muita coisa sempre aconteceu e nunca foi assistido. Porque a mulher agora, de repente, está se posicionando Exato. mais e, de repente, os homens não... Eu não sei, porque a violência vem eu acho que é porque... do masculino. As mulheres e eu não digo tão novo, por exemplo, uns 10 anos para cá, as mulheres têm sido criadas diferente do que era antigamente. Por exemplo, você pegar na época das nossas avós, elas eram criadas, sim, para ficar em casa. Nananana. E os homens criados do jeito que eles são criados. As mulheres começaram a ser criadas diferente. Hoje, um pai quer que a filha estude, quer que a filha faça pós-graduação, quer que a filha progrida e assim por diante. E o menino, ele continua criando como? Do mesmo jeito de 50 anos atrás. Eu vou até corrigir. Eu falei que a violência veio do masculino, mas não. Às vezes pode vir da mulher. É que a força é completamente diferente. Sim, que tem também desequilíbrio dos dois Exato. lados, né? Existem casos e casos. Exato. E aí isso me fez lembrar sobre dependência química. Olha só o que veio da minha cabeça e eu quero saber se faz sentido. Na dependência química, a gente tem a figura do dependente. E aí não é nem o dependente... Me veio o químico, mas poderia... Porque tem a pessoa, vamos lá, o que fuma, o que bebe, Sim. o que usa drogas ilícitas... mas vamos pensar em outro tipo de dependência também. Tem a dependência de compra, né? Tem gente que compra, é dependente de algo, do chocolate, enfim. Da mentira. A Enfim, mentira vamos olhar para uma vício. dependência. Sim. A dependência, ela só acontece porque existe o codependente. E normalmente nos relacionamentos, no ambiente que se vive familiar, enfim, ou os outros ambientes onde essas pessoas têm relações, existe uma alimentação daquilo, sabe? Sim. Que acaba intensificando e dando mais força para que a dependência continue. Não existe um corte, né? Então, tanto é que quando se trata um dependente, tem que tratar o codependente Toda a também. família, sim. Tem alguma coisa a ver o que você disse? Quando você fala que é o que você acredita, é que dá no meio... Quando a mulher, como mais sensível, ela poderia, através de um posicionamento, interferir na continuidade daquilo? Exato. É exatamente Ou eu viajei? isso. Não, é exatamente isso. E, na verdade, assim, é o que a gente fala da violência, ela começa principalmente na violência psicológica. E é exatamente isso, é uma dependência emocional. Inclusive, assim, por exemplo, você pega nas classes mais baixas, você vê a dependência é maior financeira. Só que quando você pega uma dependência financeira, você ensina aquela mulher a empreender e tal, ela vai. Numa dependência emocional, é muito mais complicado.
É muito mais difícil. E existem camadas, Mi, que aí a gente entra no inconsciente, que muitas Exato. vezes vem de padrões familiares, que você nem imagina, que você tem aquele Exato. comportamento sem saber que tá Exatamente. Porque vem numa raiz de que, sei lá, sua avó, seu pai ou sua mãe ou alguém da tua família te tratava daquele jeito, E assim, você aprendeu o amor daquela forma. E no forma. caso da mulher, exato, e no caso da mulher, não tem como a gente falar que a nossa sociedade é machista e a nossa sociedade foi criada assim. E é algo que precisa ser mudado. Por exemplo, eu estava conversando com a minha filha ontem. Eu casei a primeira vez aos 17 anos, a minha mãe, e assim, a minha mãe me obrigou a casar, porque eu tinha perdido a virgindade, e ela me ensinava que eu não podia. Eu não tinha um relacionamento abusivo. Eu não tinha. Só que meu ex-marido, ele saía, saía na sexta, voltava no domingo. Só que a minha mãe era abusiva. Eu entendo abusivo, eu entendo que é Não, abusivo. não, na verdade, Tava tudo abusivo bem? no sentido que a gente fala assim, ele não fala, porque o relacionamento abusivo, ele começa a menosprezar e diminuir a mulher. Tá. Então você começa a se desacreditar, entendeu? Por exemplo, eu começo a invalidar as suas emoções. Tá. Por exemplo, você não presta. Você não sabe, você é burra. Você só consegue comigo. Aí eu vou te fazendo dependente de mim. Isso eu não tinha nesse relacionamento. O relacionamento só era ruim mesmo. Entendeu? O abusivo não é quando, por exemplo, tudo bem, eu te traio e tal, mas eu não te prejudico, por exemplo. Eu venho, te peço perdão, te peço pelo amor de Deus. Esse ciclo é abusivo. Na minha ignorância aqui, quando eu falo, eu penso que é abusivo toda vez que você faz um alinhamento com alguém, isso aqui eu não quero e tal. E a pessoa usa daquilo pra meio que te prender e a pessoa ela fica presa. Então, mas de certa forma ela não tá te prendendo. Ela não, tá te mas pedindo perdão, você perdoa se você quiser. Só que a pessoa ela entra é como se fosse um looping. Então, mas aí quando tem a manipulação, por isso que eu tô falando. Ela tem que vir a manipulação junto. Tá, ok. No meu caso, Claro. não tinha essa manipulação. Não tinha, olha, se você me largar, você não vai ser nada. Se você me largar, você não vai ser ninguém. Se você, agora, assim, ó, entendeu? se você me largar, eu me mato. Isso é abusivo? Também. Se você... tudo que vem, tipo, minando o seu psicológico. Entendeu? No ponto. Eu acabo com a tua carreira. Exato. Sei lá. Eu acabo com a sua carreira, eu levo os filhos. Se você não ficar comigo, eu fico com tudo. Você não fica com mais ninguém. Você não fica com mais ninguém. Esse tipo de coisa, entendeu? Tá. O que eu tinha era um relacionamento ruim, mas ele não chegava a ser uma violência psicológica, ele não chegava a ser abusivo. Lógico, ele vinha, chorava, pedia perdão, mas eu perdoava se quisesse, assim, sabe? Lógico, tinha amor, paixão, sei lá, algo do tipo envolvido. Mas a minha mãe fazia a pressão psicológica. Você tem que aceitar, você tem que perdoar, você tem que... E a sociedade também faz isso. A sociedade também faz isso. Por isso que eu estou falando, às vezes, a prisão não é dentro do relacionamento. Ele é um relacionamento ruim, mas não tem prisão. Só que o entorno te faz prisioneiro, entendeu? E no meu caso, era minha mãe. Minha mãe falava assim, não, você tem que perdoar, é assim mesmo. Como? Não, você... Tipo, aí eu tive um filho e tinha 18 anos. E aí eu fui para o Japão. Quando eu fui para o Japão, eu saí da bolha. Quando eu saí da bolha, aí aconteceu de eu falar, não quero. Sabe? Mas eu precisei sair. Precisou, porque aí eu entendo aí que você conseguiu romper o padrão, porque você descobriu que existiam outros padrões, que até então você não sabia nem que existia. Exato. Né? Então você conheceu novas possibilidades. E quando a gente faz esses alertas, é exatamente isso. É tirar a mulher daquela bolha. Tá. Entendeu? Tirar a mulher da bolha, olha, isso é abuso psicológico, isso é violência psicológica. É a mesma coisa. Quando a gente fala assim, olha, ela não sai do casamento porque ela quer, a gente está, de certa forma, pondo a culpa na vítima. É a mesma coisa que você falar que uma pessoa foi violentada pela roupa que usava. É a mesma coisa. É você culpar a vítima.
E a vítima não pode ter culpa em hipótese nenhuma. E aí o FemPower 360, me conta, é o método, enfim, quais são as ações que vocês têm que contribuem para que esse padrão realmente se rompa? Então, na verdade, a gente faz palestras e workshops. Workshop em empresas e também em particulares que nós mesmos promovemos. E nesses workshops a gente faz primeiro uma roda de conversa com alertas do que é... A gente principalmente alerta, no sentido de educar. E depois a gente também vai para a parte física, que são coisas que eu monto, né, às vezes com auxílio dos meus mestres e tal, dos faixas pretas da minha equipe, que a gente leva em consideração o cotidiano da mulher e levamos em consideração também força zero. Então, não adianta eu te ensinar a te defender se você não vai conseguir se defender de um cara com 2 metros de altura, entendeu? Então, a gente tem que... esse, na verdade, é o nosso grande diferencial de defesa pessoal. A gente tem que levar em consideração força zero. Porque, assim, eu acredito que um soco bem dado eu posso derrubar um cara, eu acredito, mas a probabilidade é muito menor, entendeu? Por exemplo, se eu pegar um cara com 2 metros de altura, eu vou derrubar ele no soco? Tenho chance, mas é difícil, entendeu? Agora, um mata-leão, quebrar um braço, uma perna é mais fácil. Não é? Mas a gente só ensina... Brincadeira. A gente só ensina a se defender, tá? A se desvencilhar do ataque e poder seguir. Esse é o intuito. Tanto que a gente aprovou uma lei agora em Mogi das Cruzes para ter isso nas escolas. E aí, a lei saiu com defesa pessoal, comportamento defensivo. Porque, em maneira nenhuma, a gente ensina a atacar. A gente só ensina a se defender. E aí, faz um 360... No caso do FemPower, a gente faz um 360, porque a gente entende também que corpo e mente estão ligados. Entendeu? Então, muitas vezes, se eu ensino você a se defender no seu corpo, a sua mente vai se preparando, entendeu? Por exemplo, a gente ensina basicamente coisas do cotidiano, que são situações inusitadas. Se você vai preparando o teu corpo para situações inusitadas, automaticamente tua mente vai trabalhando para situações inusitadas. E você vai forjando a sua mente para que ela fique mais forte, mais firme. E quais são os principais desafios? As mulheres estão abertas para isso? Como é que... Não. Conta para mim, porque assim, será que as pessoas estão preparadas para isso? Porque eu vou falar com as minhas palavras, o que eu entendo disso. Que a gente fica preso no movimento inconsciente. Então, a gente está trazendo esse movimento consciente, especificamente nesse momento, falando sobre essa questão de violência. Mas, na tua vida, para quem está vendo e assistindo a gente, muitas vezes você está no movimento inconsciente dentro do teu negócio, para quem é empreendedor, por exemplo. Você está no movimento inconsciente dentro dos seus relacionamentos. Você está no movimento inconsciente onde esses padrões inconscientes que são camadas, que é aquilo que a gente faz sem saber por que a gente faz, que aí é tema para um outro bate-papo, porque é bem complexo, mas grande parte das raízes vem da nossa ancestralidade. Sim. Enfim, a gente tem hoje a ciência que comprova que até a nossa 4ª geração, se eu não me engano, a gente carrega todas as memórias de tudo que aconteceu no nosso DNA. Sim. Então, peraí, então a minha bisa, se ela passou por uma situação, eu tenho isso aqui em mim, se eu passar numa situação parecida, aqui, é como se eu já tivesse vivido aquilo e eu tenho uma reação sem nunca ter vivido realmente. Então, enfim, é um movimento inconsciente e muitas vezes você pode estar perguntando, a pessoa que está aqui, poxa, deixa eu pensar, deixa eu analisar, será que eu estou vivendo, né, numa situação onde eu não estou percebendo que existe algo que pode mudar se eu conseguir romper esse padrão, se eu ter acesso a algo que eu nunca tive acesso em relação a conhecimento? E isso o ambiente favorece muito, né? Você disse que você saiu daqui, foi para o Japão, outro país, né? Outra cultura, outro mundo, você começou a ver as coisas de uma maneira diferente. E muitas vezes a gente pode fazer isso através de um curso, através de um livro, através de terapia, tem vários caminhos. E aí sair desse movimento inconsciente para chegar num movimento consciente. O movimento consciente é quando eu paro, olho e entendo.
opa, eu tô fazendo isso, mas eu sei por quê. Ah, tá, eu tô com essa vontade, mas é por causa disso. Mas eu escolho. Não, vou continuar mesmo fazendo isso aqui. Ou não, peraí, deixa eu mudar, né? E fazer diferente. E aí, quando eu percebo o que você está falando, penso eu aqui que muitas vezes é quem está num padrão de qualquer circunstância que eu trouxe aqui, nem sabe que precisa de apoio. Sim. Na verdade, assim, o grande desafio é as pessoas entenderem que nosso movimento, primeiro de tudo, ele é preventivo e educativo. A gente quer prevenir a violência. Então, você não precisa estar passando por uma violência para aprender a se defender, para aprender a se posicionar. Porque quando a gente fala de defesa pessoal, a gente também fala de postura. É sabido de todos os grandes psicólogos e psiquiatras que uma postura ela muda todo o cenário. Então, se você posiciona de uma forma diferente, você vai ter um cenário diferente. E isso é para todo mundo, não é só para quem está sofrendo violência. É para os empresários, para várias coisas. Quando as pessoas que fazem jiu-jitsu falam, olha, eu trago o jiu-jitsu é um estilo de vida, é exatamente por isso. Porque você consegue extrair do jiu-jitsu no seu casamento, no seu negócio. E o movimento do FemPower é exatamente esse. Então, um grande desafio, primeiro, é as pessoas entenderem que é para todos. É uma forma preventiva e educativa para todos. Você não precisa estar passando por uma violência ou ter passado por uma violência para entender que você precisa. Entendeu? Você precisa movimentar o seu corpo e a sua mente. Um outro grande desafio é as pessoas entenderem, como eu falei anteriormente, que não é um movimento feminista, sabe? A gente não quer levantar uma bandeira, a gente quer simplesmente, lógico, viver uma sociedade que tenha equidade, isso é óbvio, e que as mulheres e homens possam se relacionar melhor. Eu acho que, basicamente, os grandes desafios é isso. É as pessoas entenderem que é saúde, é bem-estar, é educação, eu acabei de tudo entender junto. algo que eu estava indo para um lado e você já me mostrou, eu tive um despertar agora de uma outra forma. Eu imaginei a nossa saúde. A gente previne, eu não vou esperar ficar doente para ir ao médico. Tem algumas coisas que a gente nem quer ficar, porque é tão sério que você tem que fazer os seus exames preventivos. Exato. Então, é uma forma de, para não deixar que isso aconteça, eu posso prevenir. E aí você busca FemPower, você que quer saber mais, que quer deixar o contato, como é que faz para te achar, Omi? Bom, para achar a FemPower, tem no Instagram, FemPower360, e também o meu Instagram, que eu também trabalho bastante com a prevenção, é michele.massudaoficial. Tá, perfeito. Vou trazer um gancho de algumas coisas que você falou, tá? Então, você disse assim, muitas vezes o posicionamento muda. Você até falou, você vê por psicólogos falando, eu vou tentar traduzir isso de uma forma que também ajude as pessoas, para quem está buscando trabalho, para quem está empreendendo. Eu falo assim, o outro muda quando eu mudo. Sim. Né? Então, às vezes, a gente está tanto olhando para o outro. É o meu funcionário. O meu funcionário. É o meu funcionário. É a minha mãe, é meu marido. É meu marido. Mas, espera aí. Existe um ganho ali onde você está alimentando aquela situação. Então, quando a gente decide se posicionar e mudar para isso, daqui não, e você muda, você causa um movimento. O teu movimento impacta e aí obriga o outro a fazer não sei se vai ser o movimento que você quer, mas o outro, ele naturalmente é obrigado a se movimentar e mudar. Então, aqui acho que é uma boa dica pra gente. Ficar esperando o outro mudar ou ficar pondo a culpa no outro e responsabilizando o outro toda hora. Porque o fulano, porque é o meu funcionário, porque é o meu sócio, porque é a minha mãe, porque é o meu marido, porque a minha tia, sei lá quem que é. E você? O que você faz com isso? Você deixa? Né? Você deixa e aí as coisas vão acontecendo. Qual é a sua postura diante disso? Como você se posiciona e o que você escolhe. Porque no começo você falou algo que assim, eu amo. Quando você falou assim, são os valores, o que é inegociável. E aí a gente entra numa linha tênue entre crenças e valores. Né? E aí crenças aqui é a crença de acreditar
não é crença de religiosidade, e os valores do que impulsiona, o que valoriza. E ali, quando você entende quem você é e sabe o que é inegociável, o que é inadmissível para você, fala assim, é isso daqui. E aí você se conectar com pessoas que têm a mesma visão que você, é o que vai fazer muita diferença. E não tentar se adaptar a pessoas que pensam completamente diferente de você. Por isso que em empresa, a gente constrói as diretrizes estratégicas do negócio com base em missão, visão e valores. Que é a missão, quem você é, para que você veio ao mundo, para que a empresa veio ao mundo, visão, aonde você quer chegar com tudo isso, e valores é tudo aquilo que é inadmissível e inegociável, que vai fazer com que você consiga sair da onde você está e chegar onde você quer chegar. E aí você começou falando sobre a missão. Poxa, Deus falou comigo, missão, propósito, eu vejo que é algo que é Ele que está direcionando. Sim. E o quanto é bom, eu tenho para mim que a gente descobre a nossa verdadeira felicidade quando a gente encontra o nosso lugar no mundo e começa a fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, aquilo que a gente foi chamado para fazer. Olha, mas eu vou um pouquinho além, Bruna. Eu acho assim, eu fui numa palestra e, assim, eu não lembro, eu não sei te dizer nem quando, nem onde, mas isso ficou muito gravado. Que, às vezes, a gente precisa colocar propósito em tudo que a gente faz. E eu fiquei com isso muito na cabeça. Porque, às vezes, você fica tão em busca no seu propósito. Ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E você fica perdido nesse mar e, às vezes... Mas se você coloca propósito em tudo que você faz. Por exemplo, da função mais simples, e eu até falei isso lá na oficina na época, da função mais simples que é da oficina, que é lavar um carro. Por exemplo, coloca propósito nisso. Porque, primeiro de tudo, você está trabalhando com algo, por exemplo, as pessoas falam, mas lavar um carro? É, lavar um carro. Você está trabalhando com algo que, às vezes, a pessoa demorou anos para conquistar. Às vezes, a pessoa sonhou por anos com aquele carro. E, às vezes, ela está num dia tão ruim que a hora que ela entrar no carro e ver o carro bem limpinho, ela vai falar... Você melhorou o dia de alguém, você entende? Sim. Às vezes, numa atitude simples, num negócio que é, putz, lavar um carro. Coloca propósito em tudo que você faz, em qualquer coisa que você faz. Independente se naquele momento é ou não é aquilo que você gostaria de fazer, sabe? Sim. Eu acho que isso muda tudo. Isso muda todo o cenário quando você... Faz sentido. Quando você coloca o propósito. Faz sentido. Sabe o que você me trouxe? Eu lembrei disso. Eu tô falando isso porque eu encontrei o meu lugar, né? E aí eu percebo que você também encontrou o seu lugar. Mas tem gente que tá aqui e fala assim, poxa, ela tá falando disso, eu não encontrei o meu lugar. E aí, de repente, a gente põe algo na pessoa que ela fica, quero achar, não tô achando, e agora, né? O que eu faço? Então, por isso mesmo que eu falo. Hoje em dia, assim, como eu tenho filhos jovens, eu vejo muito isso, né? Na minha época mais nova, a gente fazia o que dava, entendeu? A gente estudava o que dava, não dava muito, assim, sabe? Não tinha essa coisa de, E aí, quando as pessoas... Eu acho que é muito enganoso para a juventude de hoje em dia falar assim, não, você tem que trabalhar com o que gosta, porque você não vai precisar trabalhar. Não, você vai ter que trabalhar, às vezes, até o que você gosta. É um saco. Tem dia que é muito chato. Tem dia, sim, que mesmo você fazendo o que você gosta, você não quer levantar, você quer fazer outra coisa. Não é? Sim. Futebol é muito legal, mas eu tenho certeza que tem dia que o jogador fala, putz, eu não queria jogar hoje. Tô com dor, tô cansado. Tô cansado, opa. não quero. Entendeu? Então, eu acho que a gente... a juventude é um pouco enganada quanto a isso. E eu acho que para você chegar, que nem hoje, eu tenho um propósito que Deus colocou no meu coração, mas eu só consigo fazer ele hoje porque eu percorri um caminho, entendeu? E percorrendo esse caminho, eu aprendi, se eu não estou fazendo o que eu gosto do que eu faço, sabe? Eu faço com amor e na Bíblia diz... Faça tudo como se fosse para o Senhor. Então, eu acho que é basicamente isso, sabe? É você falar assim... Não sei se eu... Assim, oficina eu comecei no susto, para te falar a verdade. Entendeu? Na minha cabeça que eu queria ser professora, eu fiz RH. Porque aí eu queria fazer treinamento e trabalhar com treinamento e desenvolvimento.
E aí eu fiz RH, fui trabalhar, recebi uma oportunidade, trabalhei na Petrobras, só que eu trabalhava viajando e eu só voltava de final de semana. E chegou depois de um ano, meu marido falou: ah, querida. E aí eu escolhi minha família, foi uma escolha minha, tipo, eu abri mão da minha carreira nesse sentido. E eu falei assim, tudo bem. E o combinado era, não vou ter mais trabalhar. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu falei, tá bom. E aí eu falei, vou fazer um curso de higienização e polimento só pra, tipo, na minha cabeça. Porque ele fazia martelinho de ouro e trabalhava em casa. Tipo, em casa não, ele visitava os lugares, né? Só que não tinha ponto. Aí eu falei, vou fazer que eu finjo que trabalho. Faço um por semana e tá tudo certo. Então, Pra me assim, sentir bem. aí comecei a fazer. E assim, e no começo era difícil, porque é um mundo masculino, né? Então, assim, mas mulher? Mas vai fazer direito? Aí eu fui levando de boa, depois o que era, tipo, meio preconceito, virou, virou um diferencial. Não, mulher é mais detalhista, mulher é mais caprichosa, e aí, depois de um tempo, a gente pegou o ponto e tal, e fomos crescendo a partir daí. Mas, assim, o que eu quero falar é que a vida me levou para outro caminho, e eu falei assim, não, vou fazer com amor. E aí eu fazia, nunca pensei em polir um carro na minha vida, mas queria fazer, olhar e falar, nossa, vai ser o melhor que todo. E aí a oficina foi crescendo. Então, por exemplo, hoje eu consigo me dedicar ao Fempower porque eu tenho uma oficina rodando, entendeu? Então, tudo é um caminho a ser percorrido. E eu acho que as pessoas às vezes ficam, não, mas eu não gosto. Meu, gosta do que tu faz e faz com maestria, que você vai, sabe? E aí, como eu falei, aí eu tô realizando um sonho de ser professora. Eu imaginava ser professora normal, né? Não, mas um sonho de infância. Então, tudo é um caminho a ser percorrido, sabe? Sim, não, Então, eu total. acho que Mas é a importância de ter os sonhos também. Porque sim, nesse momento, talvez você não está aonde você gostaria. E sim, aí, tá, eu falei que eu descobri o que eu nasci para fazer e você descobriu agora com o Fempower e é isso. Mas para chegar aham, até aqui, peraí, eu não nasci tendo uma empresa, né? Muito pelo contrário. E se eu for contar minha história, é tema para outro podcast. É claro que por muitas vezes eu trabalhei, fiz e acho que na verdade, acho que todo mundo, mais é todo ruim. mundo, Você faz o que você não gosta e o que você não quer exato, do que o contrário. Mas a esperança de ter uma vida nova, de ter uma vida diferente e viver o caminho que você gostaria de viver é algo que a gente pode usar como um combustível para sim. lutar e passar por esse processo até chegar no dia que você fala assim, uau, cheguei onde eu queria. Porque aí ó, existe também uma falta desse tipo de combustível às vezes. E aí, Então, mas você não acha que a falta de combustível é porque as pessoas ficam só mirando lá e não entendem que tudo é um processo? Por exemplo, ontem mesmo tava um pessoal lá em casa, foi aniversário da minha sogra, e aí eram pessoas mais velhas. Eles falaram, não, se eu fosse jovem hoje, nossa, eu mudaria tanta coisa, eu faria tanta coisa diferente. E eu olhei pro meu marido e normalmente a gente assim, é muito engraçado, que a gente é muito diferente e combina olhou, muito. já sabe o que Aí ele estão fez assim, eu falando. também fiz assim. Você acredita que com todos os erros, com todas, perdão da palavra, com todas as merdas, eu não mudaria? Sabe por quê? Porque, assim, toda a minha trajetória fez ser quem eu sou hoje. Se tudo fosse diferente, eu não sei. Você entendeu? Total, Então, total. às Nós vezes as somos o pessoas, lógico, é resultado. importante você ter uma esperança, um combustível, um propósito, mas você também colocar propósito, porque essa sua trajetória vai te fazer quem você é quando você chegar, entendeu? Eu Nós acho que. somos o resultado de todas as nossas experiências, de Exato. tudo de bom, de ruim que E de aconteceu com a ruim. gente, né? De Exato. todo o conhecimento, as habilidades, as atitudes, os traumas, enfim, faz com que a gente seja quem a gente é. Talvez, me acho que quando pensam assim, é que às vezes as pessoas elas pensam com a cabeça de hoje, no mundo de hoje, no agora. É claro, não tem como você voltar
há 15 anos de idade, a ter 15 anos de idade, com a cabeça de hoje. Com a cabeça de hoje, é claro que faria tudo diferente. Só que a gente só tem a cabeça de hoje porque a gente viveu o que a gente viveu. E aí, quando a pessoa traz, é porque ela tá querendo com a cabeça de agora. Com a cabeça de agora, né? Então, né, outro dia tá vendo o Flávio Augusto mesmo, tá falando sobre isso. Se eu perdesse tudo, eu faria de novo. Por quê? Porque ele tem todas as competências que ele precisa para poder virar o jogo, né? Aí também, assim, não vale voltar com 15 anos com a cabeça de hoje, mas a cabeça de hoje só existe por conta das experiências. É isso, Exato. né? Não tem como. E aí eu fecharia falando sobre o glorificar. Quando você falou sobre tudo teu propósito, eu potencializaria, né? Contribuiria falando sobre o glorificar a Deus, né? Que tudo que vocês façam para a glória de Deus. Sim. Então, de fato, eu não tô fazendo, eu tô polindo o carro, eu não tô fazendo para Michelle, eu tô fazendo para Deus. Eu vou construir uma casa, eu não estou fazendo para aquela pessoa, para o meu cliente, estou fazendo para Deus. Eu vou fazer um treinamento numa empresa, eu não vou fazer o treinamento para a empresa que me contratou, para aquele empresário, para aquele RH. Não, eu vou fazer porque é para Deus e é entregar sempre o melhor. Eu acho que isso tem um segredo também, porque quando a gente faz isso, tem esse pensamento e age dessa forma, a gente passa a ser um destaque, a gente começa a fazer muito bem feito, a gente começa a se destacar os demais, porque a gente está fazendo e está fazendo para Deus. E se o outro... aí tem gente que fala assim, mas o outro é folgado, porque o outro... O problema é do outro, porque Deus está vendo o universo, o mundo vai recompensar. É porque também, em relação ao outro, eu sempre falo assim, a sua atitude não pode definir quem eu sou. Se você teve uma atitude que eu não gostei, a sua atitude define quem você é. Mas se eu te responder na mesma moeda ou de uma maneira que não condiz com aquilo que eu sou, eu estou deixando a sua atitude definir quem eu sou. Entendeu? Uhum. Então, a sua atitude não pode definir, sua atitude, o que você fez, não pode definir quem eu sou. Se ela não pode definir quem eu sou, você pode fazer o que você quiser. Eu tenho que fazer o que condiz com os meus pensamentos. Por exemplo, às vezes, eu ajudei, eu fiz isso. Eu ajudei, eu fiz e ela não deu valor. Beleza, ela não deu valor. Uhum. Ela não deu valor porque isso mostra quem ela é. Eu ajudei, eu fiz, eu aconteci e faria de novo porque isso mostra quem eu sou. Muito bom, muito bom. Mi, Apocalipse. Aqui pra gente, Apocalipse não é o fim. Acabou, o fim do mundo, fim dos tempos. Não, é o começo. É o começo, né? Começo, se a gente for ver o começo, é a eternidade, enfim. Mas trazendo aqui, é a sucessão, é o legado que, enquanto empreendedores, queremos deixar para o mundo, o impacto. Então, quando você fala do FemPower, tá muito claro que existe um propósito muito forte. Sim. E aí, a minha pergunta aqui para você é, o que você quer construir com FemPower a 360? Através de você... que vai além de você. Eu acredito que pessoas mais seguras, uma sociedade menos doente, famílias mais estruturadas, crianças e adolescentes mais preparados para a vida. Isso, na verdade, pode ser utopia, mas eu tenho esperança e que eu ainda vou ver, sabe? Porque, principalmente falando em criança e adolescente, como eu falei, a gente tem visto cada vez crianças e adolescentes menos preparados para a vida. E a gente quer fazer exatamente ao contrário. Prepará-los mesmo para a vida, para situações, né? Alertar sobre os perigos, porque os perigos eles vão acontecer mesmo porque o homem é homem, né? Então, assim, a gente sabe que por mais que a sociedade melhore muito, vão ter perigos na vida dele. E como você lida com esse perigo, como você lida com as agressões que você pode estar suscetível a... E eu queria, assim, o legado é não só mulheres, mas crianças e adolescentes mais fortes, mais encorajados, mais potentes. Acho que é isso. Que lindo, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei muito, muito. O que a gente pede para o nosso convidado? Quando a gente vai chegando ao final, eu peço para trazer um versículo que vá de Gênesis a Apocalipse, que faz muito sentido para você, que você quer deixar para as pessoas como um ensinamento ou como algo que realmente conforte, né, que seja um impulso para a vida e para os negócios. É engraçado porque você viu que eu peguei bem antes, né? E a gente falou praticamente
Esses últimos minutos, tudo disso. Quando a gente estava falando de tudo fazer com propósito, tudo fazer... assim, o versículo que mais fica, assim, tudo que eu faço, eu coloco ele, é Apocalipse 3, 15 e 16, que diz: eu conheço tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu acho muito forte. E eu acho que é exatamente isso, é fazer tudo com intensidade, fazer tudo com amor, sabe? Fazer tudo fazendo mesmo. E porque deve ser muito triste, né? Você ser vomitado. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Chega lá e você quase... Ou seja, o mais ou menos vai ser vomitado, não tem mais ou menos. Era melhor que você fosse ruim mesmo. Exato. Cortella fala sobre isso, ele fala assim, de água morna, café morno, leite... Nada é bom. Comida morna. Nada morno é gostoso, assim. Sempre ou quente ou frio. Então, eu trago isso muito, tipo... Faça o melhor que você pode fazer nas condições que você tem. Faça o melhor que você pode fazer nas condições que você tem. E muito bom, eu adorei. Ficaria aqui um tempão falando com você para a gente destrinchar mais essa questão de propósito, né? De falar mais, mas também é sensacional. Quer deixar um recado? Na verdade, eu queria só agradecer e deixar um recado para a galera, orientar as crianças, os adolescentes, para nós construirmos relacionamentos mais saudáveis, para as pessoas saberem, se conhecerem, saberem o que é negociável e inegociável para você. Se for preciso, faça uma terapia, procure ajuda, procure amigos, procure se cercar de pessoas que te amam, que te fazem bem. Eu acho que é isso. Obrigada por ter contribuído, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Uma honra estar foi aqui. muito, assim... Obrigada mesmo, de coração. E você que está com a gente, continue, porque vem mais episódios de podcast para você.